Olá, nós somos o Aduar, eu sou o Gabriel, aqui o Tobias, e a gente está aqui para contar um pouquinho para você sobre um projeto que a gente acabou de realizar em 4 escolas aqui da região das Vertentes de Minas Gerais e 2 escolas aqui em São João del Rei, que é onde a gente reside. E é o projeto Música e Prosa. O Música e Prosa é um projeto que a gente criou pensando em levar um pouco de música para os estudantes de ensino médio, de escolas públicas, especialmente aqui do interior, mas a gente também quis fazer uma roda de conversa sobre como que é o universo profissional da música. Além de formar cidadãos e outros objetivos, o ensino médio também prepara jovens estudantes que estão tornando adultos para entrar no mercado de trabalho. No nosso ensino médio, a gente não teve muita informação. Éramos músicos já no ensino médio, mas não passava pela nossa cabeça nos tornarmos profissionais da música, inclusive por falta de informação. Então, a nossa ideia era diminuir certos preconceitos, certas falácias em torno de como que é esse negócio de ser artista, de quem trabalha com música. E trazer isso em forma de conversa. Eu acho que a gente consegue supor um pouco algumas dúvidas gerais, mas conseguir conversar com eles e tirar essas dúvidas a partir das perguntas deles, a partir da dúvida deles ali direta, é muito mais interessante. E teve uma pergunta de uma estudante, foi até meio emocionante assim, mas que talvez a mais difícil. A própria pergunta demonstra um pouco qual que era a nossa ideia com música e prosa. O que a gente diria para nós mesmos se a gente estivesse no lugar deles ali, a partir da nossa experiência que a gente tem hoje, o que a gente diria? A gente responde isso no final do vídeo. A execução do projeto sempre começa nas escolas com a gente fazendo uma apresentação musical. Nessas 6 escolas a gente fez tudo com viola e guitarra, então já tinha ali essa mistura desses 2 instrumentos que não é muito convencional e que muitas vezes dizem que não podem ser misturados, né? Então já quebra essa ideia. Esse preconceito, né, de que a viola e a guitarra elétrica não se misturam. Mas a conversa mesmo começa com a gente se apresentando, contando um pouco da nossa história. A nossa relação profissional com a música, ela passa por diversas experiências. E contar isso para os alunos também é uma forma deles entenderem quem é a gente, de onde a gente vem, como que essa coisa de trabalhar com música começou pra gente. Como que é diversa. Os desafios que a gente encontrou também começam a surgir ali. Dizer sobre a nossa experiência desde lá de trás até o nosso encontro ali na universidade. Falar sobre os discos que a gente lançou, como que a gente gravou, até chegar, por exemplo, no Prêmio da Música Brasileira. Lá onde começou até chegar num grande marco. Talvez já começar a despertar uma certa identificação. A gente estudou em escola pública. Eu vim da roça, até a adolescência eu morei na roça, numa fazenda. Eu sei, numa cidade muito pequena. Essa parecença da nossa história, com possíveis histórias de outros estudantes ali, isso talvez possa dar uma segurança em alunos que estão cogitando seguir em áreas artísticas, trabalhar com música. Um caminho possível que às vezes eles não estão pensando nisso simplesmente por falta de informação. Dentro desse universo profissional da música, a gente está lidando, por exemplo, com shows. Na hora que está o artista ali no palco, todo iluminado, pensar também que por trás, nos bastidores disso, para aquilo estar acontecendo, tem um tanto de outros profissionais atuando. Enfim, pessoal que pensou a roupa, os figurinistas, pessoal que pensou na divulgação daquele show, galera que trabalha com marketing digital. No final das contas, a gente percebe que praticamente toda profissão pode estar envolvida. O setor das artes e do entretenimento, dos eventos e tudo mais, isso movimenta muito a economia. Então, assim, tem muito espaço. Um dos motivos da gente estar chamando atenção para isso é que, a partir da pandemia, muitos profissionais que trabalhavam com espetáculos foram fazer outra coisa porque os espetáculos acabaram. A gente não podia mais aglomerar, se reunir. E aí, nesse processo, muita gente não voltou. Inclusive, acho que é um bom momento para dizer que se até hoje a gente está sentindo isso, tá aí a importância de ter leis como a Aldir Blanc, a Aldir Blanc II e a Paulo Gustavo, que foi através da qual a gente circulou com esse projeto, né? A ideia é chamar atenção para isso, tentar trazer um pouco de segurança para possíveis musicistas e músicos que querem ser profissionais da música, chamar a atenção de possíveis profissionais de outras áreas, que a grande área da música recebe diversos profissionais e às vezes ela não é tão visada, e acima de tudo também esclarecer uma série de questões. Isso que a gente falou sobre a música ser um empreendimento
é como qualquer outro, sabe? É a gente colocando energia ali, trabalhando, descobrindo as coisas, aprendendo as coisas. Hoje a gente vive disso por conta de que a gente foi aprendendo e foi construindo a possibilidade da gente viver disso, né? E também tem essa coisa de um passado que não está tão distante, dessa figura da gravadora ou de um produtor que vai descobrir o artista. Talvez isso ainda aconteça, mas definitivamente não é a via principal. A via principal é fazer, mostrar seu trabalho, estudar, tentar criar essa conexão com as pessoas, entender como é que funciona cada processo, como é que fecha. Teve um pessoal que perguntou pra gente, na última ação que a gente fez, o pessoal perguntou, como é que fecha, como é que toca em barzinho, como é que é o processo, o que a gente faz para tocar no barzinho? Entender que é legal ter um material, ter um bom vídeo, ter um repertório, né? Alguma experiência já cantando e tocando. Exatamente, e chegar num lugar que você quer tocar e já tem um músico tocando, né? Pedir pra tocar um pouquinho, de repente a pessoa que contrata vê você cantando e gosta do seu trabalho. Ter alguma referência sobre os processos é interessante, porque a pessoa, na hora que se depara com isso, consegue passar por isso de uma forma um pouco mais consciente. E até assim, porque a gente fez isso, né? A gente foi aprendendo também, perguntando para os outros, observando, tendo referência em outros artistas. A gente levou muito tempo para entender certas coisas e talvez se a gente tivesse escutado isso no ensino médio, sacado isso ali naquele momento de para onde que a gente vai, o que a gente vai fazer, também é uma coisa chave desse projeto, o momento. Eu lembro até que teve uma situação na escola, eu contei para eles uma coisa que rolou comigo, e eu demorei muito tempo para entender que tava tudo bem ganhar dinheiro com isso que eu tava fazendo, sabe? No sentido de, tipo assim, é minha profissão. Trazer isso pros alunos pode ser transformador para alguém que tá pensando, talvez como eu pensava. Porque tem uma coisa, a música é um negócio muito sagrado, né, mano? Que é visto como um dom. Se você acredita que você tem um dom, você precisa exercitar ele, você vai melhorar. Esses alunos estão ali na escola, muito provavelmente, cada aluno ali, ele vai ter facilidades para determinadas matérias e dificuldade para determinadas matérias. E vamos supor que tem um aluno ali que tem muita facilidade para matemática, mas se ele não passar pelo primeiro ano, segundo ano e aprendendo cada coisa que ele vai fazer com a matemática, a facilidade dele não adianta de nada, porque não conhece as paradas. Então, assim, vai precisar passar degrau por degrau. E isso é com tudo. Com a música não pode ser diferente. Eu acho que isso é importante dizer. Na medida em que você humaniza um pouco o universo da música, você consegue entender que é um trabalho. Nós também falamos bastante sobre o acesso ao vestibular de música, não só da Universidade Federal de São João del Rei, que é onde nós cursamos música, mas de outros vestibulares, né? Se você é da região, saiba que tem um curso muito da hora, que em algumas edições do vestibular nem é tão concorrido, cada vez mais receptivo a quem tem prática com a música popular. Aliás, é uma dúvida que surgiu quando a gente estava falando disso. Vários alunos perguntaram como que é para entrar num curso superior de música, né? Cada curso, em cada universidade vai ter o seu formato de fazer prova, mas com as escolas onde a gente aplicou o projeto são aqui da região do Campo das Vertentes e muito próximas de São João del Rei, foi legal a gente ter a oportunidade de explicar como é que funciona o vestibular da UFSJ, né, que é feito em 3 etapas, que é uma prova objetiva de percepção musical, tem uma prova de solfejo, que é você ler a partitura e cantar as notas que estão ali, e a prova de apreciação, né, é uma prova em que você senta ali na frente de uma banca com dois ou três professores que vão avaliar você tocando. E aí, no caso do curso de licenciatura em educação musical, que é um curso mais geral, né? Essa música que você tem que tocar ali é de sua livre escolha, mas para cada instrumento dos cursos de licenciatura com habilitação nos instrumentos, tem um programa ali, umas peças que você precisa estudar para tocar nessa avaliação, né? Tinha aluno que não sabia que existia curso de graduação em música. Parece óbvio, mas nem todo mundo sabe que um curso de Universidade Federal é gratuito. A grande maioria das universidades oferecem também programas de assistência, tem bolsas de permanência, de monitoria,
pesquisa, de extensão. Quando a gente está falando da possibilidade desses estudantes irem para o ensino superior em música, a gente fala, por exemplo, sobre se tornarem professores de música, instrumentistas, continuar estudando, fazer mestrado, doutorado, pesquisa, se tornar um professor do ensino regular, por exemplo, um professor de artes, ou então se tornar um professor universitário, ou então se tornar um professor particular de música. Na parte administrativa da escola, ser vice-diretor, diretor de escola. Uma parte muito importante desse projeto é a prosa. Ouvir as questões que esses estudantes tinham em relação à música, ao universo profissional da música. Enfim, curiosidades. Por exemplo, uma pergunta que apareceu, acho que em todas as escolas, foi sobre o nosso nome. Por que a gente escolheu esse nome? A oportunidade da gente falar sobre o nosso nome é uma oportunidade da gente falar também sobre o tema das nossas canções, né? Porque aduar significa, entre outras coisas, dividir água. É muito simbólico pra gente, porque as nossas canções, volta e meia, estão falando sobre meio ambiente, sobre o povo do interior, sobre a relação desse povo do interior com o meio ambiente. E é uma oportunidade também, um gancho pra gente entrar em outras questões que são abordadas musicalmente. A gente chega lá com uma viola caipira, uma guitarra, a gente fala sobre as nossas influências, que elas são diversas, elas não estão só na viola caipira, nem só na guitarra. Teve uma pergunta que foi muito interessante. Se a gente optou a trabalhar com esse gênero musical ou se foi acontecendo. Aí a gente também teve a oportunidade de dizer que não foi em todo lugar que a nossa música foi bem recebida e que o tipo de música que a gente fez foi bem recebido. E a gente fazia questão, inclusive, de dizer para os alunos que tá tudo bem se eles não gostassem. Cada um vai ter seus gostos, cada um vai ouvir aquilo que gosta de ouvir. E era um gancho também para dizer que, tipo assim, não caia na balela de quem vier dizer para você que seu trabalho não tem valor, que sua obra não tem valor, que o seu gosto é ruim. Isso aí é conversa mole, não cai nessa, pode crer. Todo gênero, todo estilo musical tem seu espaço. A sua música vai ter gente a fim de ouvir. Ao mesmo tempo, é muito bom a gente ouvir música nova, ouvir gênero novo, conhecer coisa nova. Sair da nossa zona de conforto também é muito importante. Então, tá tudo bem você gostar da música que você gosta, mas vai ouvir coisa nova também que vai ser da hora pra você. Enfim, muitas perguntas apareceram, perguntas interessantes, como por exemplo, como que é o nosso processo de composição, ou como que é o melhor processo de composição, sendo que isso é muito particular, né, mano? Existem exercícios para composição, técnicas de composição, mas que no final não tem um jeito certo, não tem um resultado certo. E que talvez seja legal a pessoa exercitar a forma que ela se sente mais confortável para compor. Porque o exercício vai ser preciso, em qualquer caso, mas que não tem necessariamente um método. E o exercício foi o que salvou a gente em vários momentos em que a gente tinha prazo, por exemplo, para finalizar trilha, finalizar canções, enfim. Uma outra pergunta que apareceu, por exemplo, foi qual que era o melhor jeito para estudar música. Isso. Teve um caso de um aluno que ele já toca violão, ele quer aprender a cantar, ele quer tocar e cantar a voz, né, trabalhar com a voz. E aí é uma boa oportunidade para a gente falar, por exemplo, da importância da figura do professor de canto. É legal que ele cante, que ele continue cantando, mesmo se ele não tiver acesso a um professor de canto, uma professora de canto, continue exercitando a musculatura ali da voz, vai adquirindo uma experiência, mas falar que é importante ficar atento se está sentindo dor. E também que talvez existam oportunidades que ele nem sabe ali na região dele. Teve uma escola de uma das cidades do interior em que existem aulas por conta da banda local que os alunos poderiam frequentar e às vezes ele nem está sabendo que tem essa oportunidade. Essa última pergunta aí que a gente vai responder agora, aquela pergunta que a gente falou lá mais no início do vídeo, né? O que a gente diria para nós mesmos se a gente conseguisse voltar lá atrás e conversar com a gente quando a gente estava no ensino médio? Eu diria, para eu tomar consciência de que eu estou num processo de aprendizado e tentar equilibrar a autocrítica e a crítica que vem dos outros, entender que a gente está no meio de um processo, que a gente não está pronto, que está tudo bem errar, está tudo bem não ser o melhor. Olhando a coisa desse ponto de vista, é possível melhorar, é possível crescer. Eu diria para mim mesmo, para eu continuar me jogando, assim. Todas as vezes que eu tive mais coragem para sair da zona de conforto, todas essas vezes foram momentos enriquecedores demais, assim, foram muito importantes. E eu acho que eu poderia ter saído mais da zona de conforto.
Eu queria só dizer mais uma coisa. Foi muito legal ter a oportunidade de falar com esses alunos que, seja qualquer que for a profissão que eles vão escolher, o caminho que eles vão escolher depois da escola, que seja um caminho onde eles acham que eles vão se realizar. A gente conseguiria viver de outra coisa também, mas eu acho que o tamanho da realização que é conseguir viver de música me faz me sentir muito feliz, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos que a gente passa por perrengue, que são muitos também. Então, galera, é isso. A gente queria agradecer muito a toda a nossa equipe, a toda a equipe que trabalhou nesse projeto com a gente, desde a parte de criação do projeto, de escrita até do projeto, execução, né? até a execução. Então, obrigado à nossa equipe. A gente queria agradecer a cada um dos alunos e agradecer às escolas, né, por terem aberto as portas para a gente poder levar esse projeto para lá. E a gente quer agradecer também a Secult de Minas Gerais, né, a Secretaria de Cultura de Minas Gerais. Esse projeto está sendo executado através da Lei Paulo Gustavo. E é isso. Tomara que a gente se encontre em algum momento especial, como esses momentos que a gente vivenciou nas escolas de ensino médio aqui da região.